gente, eu espero que vocês estejam se cuidando, que esteja tudo bem com vocês. Não é fácil, quarentena, isolamento social, muito problema na cabeça da gente. E eu queria que vocês assistissem essa entrevista com o Lucas Benevides. Ele é um médico, psiquiatra. Ele vai falar exatamente sobre isso. Como é que a gente faz para passar melhor por esse tempo de quarentena, de dificuldades, de tanto sofrimento que a gente está passando. Então, o programa, nós tivemos que dividir essa conversa aqui no canal Siga Jorge em dois programas. Dia 15 agora, a primeira parte, e dia 20, a segunda parte. Eu conto com vocês. Se inscreve aí no Siga Jorge e participa com a gente. Bom, gente, eu queria agradecer vocês pela audiência aqui no Siga Jorge. E estamos no meio de uma pandemia, numa situação gravíssima. Lamentavelmente, o número de mortes só aumenta, o sofrimento só aumenta e os problemas também crescem juntos. E esse Siga Jorge que eu estou fazendo hoje, essa gravação, eu convidei uma pessoa muito especial para nos ajudar. Ele é um psiquiatra, é médico psiquiatra, é um estudioso de situações graves para a nossa cabeça, para as nossas dificuldades. Ele é de uma família tradicional do Acre, ele já trabalhou lá em Feijó com nossos irmãos indígenas. Eu estou falando do Lucas Benevides, o doutor Lucas Benevides. E ele, quem sabe, pode nos socorrer numa hora dessa, com o isolamento social, com tantas dificuldades que essa pandemia nos trouxe. Lucas, obrigado por estar aqui comigo, com a gente, e nós vamos tentar pegar orientações suas, ver se você tem algumas respostas, porque a gente está sofrendo muito. Então, eu queria te agradecer aqui a colaboração e obrigado por estar aqui nos ajudando. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, me sinto realmente muito assim, lisonjeado, é essa palavra. Minha relação afetiva com o Acre é ancestral, e falar contigo de uma forma ou de outra é me aproximar de uma pessoa muito querida, né, da minha família, que há pouco tempo faleceu, a professora Doralice. Né, Nem me fale, a Doralice era a tua... Né, a Doralice ela ficava comigo o tempo inteiro, desde o começo, quando eu estava ainda candidato a governador, a prefeito, ela me ajudava muito. Conversar contigo, Jorge, é um pouco conversar com a Doralice, a Dora, né? Então, a minha relação afetiva com Acre é de muito amor, né? Amor da minha família, amor das pessoas que estão lá. Então, falar contigo, de alguma maneira, é falar com o Acre todo, e é uma forma que eu tenho de retribuir todo o carinho também que o Acre me deu, né? Além do meu sangue, né? Muito amor. Então, Lucas, espero que todos estejam se cuidando nessa hora de dificuldade, né? É muito importante a gente acreditar que a orientação das autoridades da área de saúde é fundamental ser seguida. Eu queria também, nesse momento, dar um abraço a todos, mandar um abraço para todos que estão nos ajudando a enfrentar essa verdadeira guerra. Mas eu queria aqui falar contigo, abrindo esse programa, o Siga Jorge, em período de pandemia, por isso que a gente está recorrendo a você, as epidemias, elas não, essas pandemias e epidemias, elas são uma coisa da humanidade. Eu estava pesquisando, e quer dizer, 400 anos antes de Cristo, já teve a peste de Atenas, na Grécia, e morreu quase um terço da população. Eles não sabiam o que fazer. Depois nós tivemos também a peste negra, ou a bubônica, né, em 1300, que foi um terror que matou milhões de pessoas, mais de um terço da população mundial naquela época. Mais recentemente, no século passado, em plena Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a gripe espanhola, que no fundo começou lá nos Estados Unidos, e também alguns dizem que foi na China, mas ela veio dos Estados Unidos, que matou mais de 50 milhões de pessoas, segundo algumas estatísticas. Ou seja, a humanidade sempre teve o drama das pandemias, das epidemias, mas nunca soube lidar com isso. E agora a nossa geração, lamentavelmente, está enfrentando uma pandemia, que é uma questão que atinge o mundo inteiro.
Vocês acham que a China ia parar, o Japão, os países da Ásia toda, da Europa toda, os Estados Unidos, parar tudo se não fosse uma coisa muito séria? Claro que é muito sério, é muito difícil. E desde os primórdios, de 300, 400 anos antes de Cristo, não tem remédio. A única solução que se aponta, já que não tem vacina, só depois é que se descobre as vacinas e remédio, é o isolamento social. Só que o isolamento social traz um problemão para todo mundo. A gente foi criado para conviver com os outros, para sair, e recentemente o mundo estava meio doido até. É que aí, até encontrar um remédio, até encontrar uma vacina, as pandemias foram enfrentadas com isolamento social. E eu queria perguntar direto para ti, assim, objetivamente, nesse período dessa pandemia, que lamentavelmente nossa geração está vivendo, com tantas mortes, com tanta gente infectada no mundo inteiro, aumentou a procura de pessoas pelo teu conhecimento, por tua orientação como psiquiatra, como médico? Aumenta certamente, não apenas dentro do consultório. Está trabalhando mais agora? Continuo trabalhando do mesmo ritmo, né? Agora a questão é o meio que tem mudado. Acho que a tecnologia tem possibilitado que a gente lide com essa ameaça de uma maneira diferente. Acho que a tecnologia tem ajudado a gente a permanecer em isolamento, de um distanciamento físico, sem um isolamento, na verdade. Você tá dizendo que essa revolução tecnológica que nós vivemos, nós estamos fazendo com a entrevista usando um aplicativo, isso ajudou no caso do enfrentamento dessa pandemia, porque as outras eram isolamento total, ninguém falava com ninguém, nem por uso desses aplicativos. Então, isso tem ajudado. Eu acho que essa tecnologia tem ajudado para que a gente faça um isolamento pela consciência das pessoas. Né? Eu acho que, se não fosse a tecnologia, dificilmente a gente conseguiria um isolamento efetivo sem repressão. Então, eu vejo com bons olhos a gente poder discutir um isolamento necessário, mas de uma maneira que seja pelo convencimento, uma maneira que seja pelo respeito às liberdades individuais. Não é? Por isso que a minha participação nesse programa contigo é importante, porque colabora com que as pessoas passem por essa situação sem a necessidade de uma repressão, passem pelo conhecimento, pela consciência, pela responsabilidade, né, e pelo compromisso com a sociedade. Porque o mundo, quando tinha milhões de pessoas, morriam milhões de pessoas. A gripe espanhola falam que matou 50 milhões de pessoas. Mas o nosso mundo tem 7 bilhões de pessoas. É um mundo muito mais complexo, muito mais difícil de você organizar um isolamento social. Né? Eu, particularmente, peguei o vírus e sofri demais. Porque quando a gente adoece, qual é a lógica da doença? Quando a gente adoece, a gente quer um abraço. A gente quer as pessoas que gostam da gente cuidando, fazendo uma comidinha, botando esperança para a gente. No caso dessa doença, desse vírus, eu cheguei por conta de trabalho aqui, eu não fui para o hospital, vim para casa e pego a orientação médica, ele fala, fica isolado de tudo e de todos. Então, você já está doente, e aí vai para uma outra doença, que é ficar sozinho, sem contato nenhum, a não ser por esses instrumentos de comunicação da tecnologia. A pessoa deixava a comida ali fora, você tem que fazer a sua comida, cuidar de tudo. Eu passei 15 dias assim, deu medo, foi muito sofrido. Aí eu queria que você falasse um pouco, como é que é para os doentes? Como é que você orienta as pessoas que estão com a doença, que tem que se isolar para não contaminar os outros, e que, na hora do maior sofrimento, tem que ficar sozinho? Então, como a gente estava dizendo, isso já aconteceu outras vezes e a gente precisou enfrentar essas situações outras vezes. Então, nós recorremos às soluções que foram utilizadas outras vezes. Não é? E o que tem sido mais utilizado, né, os estudos que a gente tem sobre essas situações, para passar uma quarentena, um isolamento físico,
principalmente, o que é necessário é o desenvolvimento da capacidade da satisfação simbólica. É um nome complexo que pode ser resumido, Jorge, numa única palavra: brincar. Nós temos uma capacidade de não precisar da realidade para a gente se satisfazer. O ser humano tem um cérebro que se desenvolveu principalmente na região frontal, de maneira que o que acontece nesse cérebro de imaginação pode ganhar peso de realidade. E eu posso estar dentro e isolado numa solitária, por exemplo, ou num sótão de uma casa, ou num campo de concentração, ou numa situação de tortura, Jorge, como, né, tivemos recentemente, né, na história do país, né, e acredito que aconteçam ainda as situações desse tipo de abuso. E o que essas pessoas que estão nessa situação utilizam para passar por essa adversidade? Usam exatamente a sua mente. Por isso que é tão importante a saúde mental, porque é nessa situação onde a gente existe, onde existe, encara proibições e impossibilidades, onde as frustrações reais são maiores, a gente precisa recorrer a essa nossa capacidade. Aquelas pessoas que treinam esta capacidade, né, vão ter vão passar por uma situação como essa melhor. E esse treinamento, Jorge, ele existe na nossa sociedade. Então, por exemplo, eu vou utilizar, não é, quer dizer, é um exemplo, eu não estou dizendo que esse é certo ou que esse é errado, né? Servem para muitas pessoas. Mas, por exemplo, todos os anos os muçulmanos fazem um mês, não é, de sacrifícios, onde há uma restrição de toques, uma restrição de relacionamentos pessoais, uma restrição da alimentação. A gente é chamado esse, né, conhecido esse agora mesmo, como agora Ramadã, mesmo. exatamente. É Ramadã. Então, e as sociedades criam recursos para a gente passar por essa situação. A gente, quando não está em dia com essa prática, né, essa prática de utilizar a mente para alcançar, né, o limites onde a possibilidade e a realidade não permite, né, a gente consegue superar. Então são esses os segredos, e aí são vários. Deixa eu te falar algo. Eu acho que o mundo oriental, que é mais antigo do que o mundo ocidental, lida melhor com isso, né? Isso é um fato. Você está lembrando o mundo muçulmano. Eu vi também, nesses dias, um posicionamento de um monge, uma pessoa que passou 7 anos sozinho no mosteiro. E ele falou, aprenda a conversar com você mesmo. Aprenda a conversar com você mesmo. Descubra que você tem uma pessoa dentro de você. Eu achei muito bonito isso. Então, fica uma dica aqui. As pessoas precisam, isso que o Lucas estava falando, dos muçulmanos, mas tem um caso dos católicos mesmo. Os católicos agora, na Semana Santa, eles tiram 40 dias, alguns mudam a sua alimentação, mudam a sua rotina de vida. Quem praticou isso, certamente vai ter mais facilidade de passar por essa dificuldade que a gente está passando. Mas o mundo ocidental estava muito acelerado, um egoísmo danado. O que a gente está discutindo? Você viu que eu trouxe um exemplo de religião, você trouxe um outro exemplo de religião. Muito bom, porque eu não quero, né, dizer que essa ou aquela religião. Mas o princípio que rege isto é a gente estar bem dentro do nosso corpo. Não é? Eu posso estar... Não importa se eu estou em 2 metros quadrados ou em 200 metros quadrados. Eu tenho que estar bem dentro do meu próprio corpo. Estar bem dentro do próprio corpo tem um nome em grego, né? Quando eu estou dentro do meu próprio corpo, segundo o professor Leonardo Boff, eu estou dentro da minha casa. E aí, para diferenciar a casa onde eu moro, dessa casa que é o meu corpo, o Boff chamou de toca. Então, por isto que é tão sofrido esta situação, porque ela demonstra uma crise da nossa toca, né? Que eu não estou bem dentro do meu próprio corpo. Nós precisamos reaprender
a ficar bem dentro do nosso próprio corpo. Muito legal. E eu acho que as pessoas não estavam bem nem dentro das suas casas. As pessoas viviam, a casa era só para passagem, para dormir, porque já não fazem mais comida, já não se reúnem mais, não usam mais os espaços da casa, do ambiente. Eu estou falando daqueles que têm casa, né? Porque tem muitos sofridos que se amontoam, coitados. Sofrem muito, porque não tem uma condição nem mesmo sanitária adequada. Mas Jorge, que eu já uma coisa que eu queria. Deixa eu te falar só sobre população de rua, que eu acho interessante, né? Porque eu já trabalhei diretamente com população de rua, então eu tenho, né, um pouco dessa experiência, tanto em Porto Alegre, quanto no Rio, quanto em Recife. Né? Eu fazia atendimento pelo SUS, né, psiquiatra de CAPS, a população de rua, moradores de rua. E foi interessante, Jorge, porque eu rompi com muitos preconceitos que eu tinha concebido. A maioria das populações de rua que eu me relacionei no Brasil, elas estavam muito bem dentro da sua casa, porque a casa delas era o corpo delas. E elas estavam bem, não importa se elas estavam aonde que elas estavam, né? Eu lembro uma vez Deixa eu te falar uma coisa. Pois não, Sim, pode eu ia falar. falando. Eu lembro Não, uma vez. eu ia falar uma experiência que eu tive em Porto Alegre, né? Porque eu fui psiquiatra em Porto Alegre e fui chamado para atender uma família que estava morando embaixo de um viaduto na frente da rodoviária. Né? Assim, estavam achando o sujeito louco, porque ele tinha ganhado uma casa pelo programa de habitação da prefeitura, né, lá na zona sul de Porto Alegre, e ele abandonou a casa e voltou com a família, né, com a esposa e filhos, que iam para a escola e tudo, para ir lá debaixo do viaduto. Né? E aí pensaram, bom, o sujeito é doido, né? Tirou a casa dele e foi morar embaixo do viaduto com a família. E eu fui lá conversar com ele, e ali eu aprendi que, né, a casa dele, né, era onde ele estava. Não era. E ele, só para te dizer, ele saiu de casa quando recebeu a conta da luz. Mas eu queria, Lucas, agora, bem rapidamente, trazer um médico para dar um depoimento, um colega seu, contemporâneo lá da tua formação também, um acriano, como você também, de uma família muito tradicional, que é o Dr. Thor. Ele está sendo um verdadeiro herói nessa fase, ajudou para caramba, graças àquele laboratório que a gente implantou no Acre, ajudou no começo, mas o drama é terrível, a situação é caótica, e o Thor sofreu, inclusive, preconceito. Ele, a mãe dele, eu aqui me solidarizo, por conta de estar defendendo a ciência, aquilo que é certo. Então, nós vamos ver aqui o Thor trazendo uma pergunta para nós, e eu gostaria de ver esse comentário teu sobre a pergunta do Thor, que é um médico, e na pessoa dele eu queria agradecer de coração todo o pessoal da área de saúde, que correm risco todos os dias, deixam suas famílias, põem em risco suas famílias para cuidar da gente. Sabe, esses heróis de branco, de azul, seja de que cor for, que estão fazendo tudo, além das suas forças, para nos ajudar nesse momento dessa verdadeira guerra, como o Thor chama, que nós estamos enfrentando com esse coronavírus. Ô Jorge, eu queria agradecer seu gesto de apoio e solidariedade aos profissionais que estão na linha de frente dessa batalha. Nós estamos passando pela mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos. Se assemelha a um período de guerra. É uma guerra diferente, sem bombardeio, e o inimigo é um vírus invisível, mas em vários aspectos semelhantes à guerra. Os soldados dessa guerra são os profissionais de saúde nas UTIs e nas emergências, e também fazem parte desse exército cientistas nos laboratórios pesquisando vacinas e pesquisando tratamentos. Uma das consequências previsíveis em tempos de guerra e de pandemia são as relacionadas à saúde mental. Quarentena e isolamento nos impõem um estresse com consequências conhecidas em termos de saúde mental. Eu soube que você ia conversar com o Lucas Benevides. Lucas foi meu contemporâneo na UFRJ, além de amigo, é um grande psiquiatra. Eu queria pedir que o Lucas comentasse um pouco. Lucas, o que você acha que, em termos de consequência e em termos de prevenção, como a gente pode enfrentar esse período de quarentena de uma forma mais eficaz?
Grande abraço a todos, sigamos juntos nessa batalha. Muito prazer falar com o Thor, né? Porque o Thor, de fato, ele eu acho que ele sabe, eu já falei isso para ele, mas foi uma pessoa muito importante na minha formação. Ele era meu veterano e quando eu cheguei na universidade, ele me falou uma coisa que se liga com o que a gente estava falando sobre a população de rua, sobre a ética, né? Então, o Thor me colocou naquela vez, ele disse que era importante que a gente tivesse um compromisso público, social, como médico, e dedicar a medicina à população que precisa e não apenas aos ricos da Vieira Solto, né? Então, Legal. isso, de alguma maneira, eu trago comigo até hoje, né? Exatamente para te dizer o quanto que essa situação que a gente vive é uma crise ética, né? E que muitas vezes um morador de rua tem mais ética, né, do que uma pessoa que mora na cobertura da Vieira Solto, né? Então ver o Thor falar sobre, né, a gente está... Ele pratica isso, viu? Ele pratica isso junto com uma turma muito boa, graças a Deus. Quando eu fui governador, nós levamos a Faculdade de Medicina para o Acre, com a ajuda do Tião, que na época era senador e lutou muito por isso. Formamos os professores, o Thor hoje dá aula. E se nós não tivéssemos isso, nós não estivéssemos formando nossos próprios profissionais, imagine o caos que a gente estaria muito maior ainda do que tudo isso. Mas ele quer saber essa coisa, né? Como é que as consequências então, e a prevenção... Veja, ele traz a metáfora da guerra e que é muito precisa, e por isso que as pesquisas que mais desenvolveram, né, no campo da prevenção, não é, das consequências de uma quarentena, elas vão vir exatamente do campo, né, da medicina militar. A gente começa assim. Então, primeiro, respondendo a pergunta, o que mais preocupa a nós psiquiatras é o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, ele é um tipo de transtorno que surge, né, nasquelas pessoas que vivem situações de grande ameaça, ameaça física, ameaça de existência, não é? E eu já venho, na verdade, discutindo isso no Brasil, porque eu acho que boa parte do que a gente hoje diagnostica como depressão e ansiedade é, na verdade, um transtorno de estresse pós-traumático, porque, infelizmente, a nossa sociedade brasileira ainda não conseguiu desenvolver formas, né, de menos traumáticas, vamos dizer assim, de passar da barbárie para o processo civilizatório, né? Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem vivido exatamente passa pelo processo civilizatório. Lucas, eu acho que, aliás, nós estamos indo para o... Alguns querem nos levar para o obscurantismo, para a barbárie, porque o que estão defendendo agora, as teses que eu vejo, não é civilizatório. É uma coisa impressionante. Você troca o afeto, a compreensão, a convivência coletiva por sair atirando, sair matando, sair ameaçando. Então, é uma coisa louca. Os fundamentos de uma ética de que não defende a vida, né? Pois então, eu acho que essa crise, né, que a gente vive é uma parte da sociedade que tem uma ética que não defende a vida, né? E outra parte da sociedade que tem uma ética que defende a vida, né? Uma ética em defesa da vida. Então, eu acho que a guerra que a gente vive é uma guerra pela vida, né? Então, as nossas ações nesse sentido, né, como prevenção, que a gente tem, que foi a pergunta do Thor, né, o que a gente tem como prevenção? Então, a gente vai ter a prevenção do transtorno de estresse pós-traumático, né? E a gente pode fazer, né, desenvolvendo algumas técnicas, né? E são técnicas que vão ser vindas, né, da cultura militar, de fato. Então, vai associar muita atividade física, né, muitos jogos e situações lúdicas, né, ludicidade, e vai ter também medidas de controle do sono, né? Então, o sono... Controle do sono. Do sono, né? A cronoterapia. Esse é o problema.
Esse é um problema. A cronoterapia é uma forma de se controlar bem o sono, é uma forma de se evitar transtorno de estresse pós-traumático. Então, aí a gente entra por um outro problema, que é a insônia, né? Porque é um dos sintomas que mais as pessoas trazem, né? E, então, a prevenção do transtorno de estresse pós-traumático passa por um tratamento da insônia. Olha, eu fiz uma postagem no meu Instagram e pedi ajuda de pessoas para trazerem perguntas para ti. E mais à frente eu vou fazer algumas dessas perguntas, mas já queria de cara aqui agradecer a colaboração das pessoas. Mas eu vivi esse drama. Eu falei ainda há pouco. Quando chegava à noite, para mim era terrível, porque vinha uma sensação de febre, vinha toda uma neura, e para mim o momento da noite era terrível. Eu só voltei a dormir normal, porque eu já estou curado, graças a Deus, há uns mais de 20 dias, só voltei a dormir normal recentemente. E eu sempre dormi pouco. Então, é um problema que também é recorrente, que as pessoas trazem. Mas eu queria aqui também que você falasse, você já falou dessa coisa da insônia, nós podíamos passar para um amigo, para um profissional também da área de saúde, de Cruzeiro do Sul, o Marcelo Siqueira. Ele é professor da universidade, estuda também, a gente pode ver o vídeo dele. Eu queria que nós respondêssemos aqui o questionamento que o Marcelo faz. Ele está procurando ajudar também no que pode, na sua formação, o enfrentamento dessa pandemia, lá nos Irmãos de Cruzeiro do Sul. Vamos ouvir a pergunta do Marcelo e depois a palavra é contigo. Olá, eu sou Marcelo Siqueira, professor e pesquisador da Universidade Federal do Acre, onde eu trabalho com epidemiologia, que é a ciência que estuda o comportamento das doenças na sociedade. Primeiramente, eu gostaria de saudá-lo, Jorge, pela iniciativa do canal Siga Jorge, que tem temas tão relevantes para a nossa sociedade. Também saudar o Dr. Lucas, a quem eu gostaria de fazer uma pergunta. Doutor, sabendo que essa pandemia afeta direta e indiretamente toda a nossa ordem social e trazendo também à tona essa questão da saúde mental, eu gostaria de saber se quadros de ansiedade exacerbada podem alterar o nosso sistema imune, aumentando os riscos em caso de infecção, os riscos de doença grave. E quais as alternativas para atenuar ou mesmo prevenir essas crises de ansiedade? Desde já eu agradeço a atenção. Olha, obrigado pela audiência, mas a resposta para essa pergunta só no próximo programa, dia 20. Eu conto com a participação de vocês, porque a gente vai responder questões que vocês mandaram para mim.